Meus irmãos, hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo gosta. Todo mundo gosta, todo mundo tem alguma coisa para falar a respeito desse tema. Todos nós sabemos o quanto a palavra amor é usada hoje em dia. Fala-se de amor em músicas, fala-se de amor em séries, fala-se de amor em livros, mais livros e mais livros falando sobre diferentes tipos de amor. Fala-se de amor em discursos políticos, disseram por aí, inclusive, que o amor venceu. Fala-se de amor em slogans de propaganda. Dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, tudo é desculpa para botar amor no negócio para ver se vende um pouquinho mais. O amor é, sem dúvida nenhuma, um tema que bomba por todos os lugares por onde passa. Todo mundo acha interessante falar de amor. Afinal de contas, quem nunca experimentou, ou pelo menos desejou intensamente viver esse precioso sentimento? Todo mundo, de alguma forma, já viveu ou quer ainda viver. Mas, ao mesmo tempo, se a gente fizer uma análise crítica, refinada, a gente vai perceber que a gente nunca viu tanta frieza, até mesmo entre pessoas que se dizem amantes um do outro. Tanto esfriamento de amor em relacionamentos, famílias e até mesmo em igrejas, onde a gente fala de amor, mas muitas vezes não está nem aí para viver esse amor na prática. Somos capazes de amar, mas apenas até surgir qualquer mal-entendido. E aí, quando surge o mal-entendido, é o suficiente para acabar tudo. Aí nada mais importa. A gente não consegue nem oferecer o benefício da dúvida. Afinal de contas, eu amo a outra pessoa, então me explica. Vai, me explica. Eu te amo, eu quero entender. E quando a gente fala sobre isso, irmãos, a gente precisa pensar que sim, mesmo entre casais, isso tem sido cada vez mais recorrente, cada vez mais simples, amores intensos que se apaixonam e casam em uma semana, e igualmente se deixam levar à separação pelos motivos mais irrelevantes. No texto dessa manhã, vamos mergulhar no tema do amor. Mas não é qualquer amor, não. Falaremos sobre o amor com A maiúsculo, o amor de verdade, o amor que tem poder e força para ressignificar, para transformar todas as coisas. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8 até o 13. Como de costume, vamos fazer a leitura na versão NVI, mas você mantém a sua Bíblia aberta. 1 Coríntios 13, do 8 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Paulo começa dizendo, esse capítulo, que o amor jamais acaba. No original, a gente tem aqui uma palavra extremamente forte, que diz, não. Puxa, esse aqui também está com voz divina, então vamos lá.
E aqui a palavra, ela vai significar não só que esse amor jamais se abala, né? A expressão que dá origem a esse jamais se abala é dizendo um amor que nunca cai, que nunca quebra, que nunca se altera, que permanece exatamente da mesma forma. E aí Paulo vai escrevendo, fazendo o contraste desse amor com profecias, com línguas, com conhecimento, dizendo que tudo isso é passageiro. Mesmo os incríveis e desejáveis dons não serão eternos, mas o amor sim. Esse nós experimentamos aqui e continuaremos experimentando na eternidade. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, não estava falando para pessoas que não conheciam o amor, pelo contrário, eles se gabavam dos dons que eles experimentavam, que tinham surgido do amor. Eles se gabavam de experiências espirituais intensas, da coisa acontecendo na igreja, mas esqueciam que todas essas experiências vividas sem verdadeiramente olhar para o amor, continuavam sendo experiências vazias em si mesmo, fenômenos sim, mas sem significado para a alma. Sem o amor, o que Paulo está dizendo é: sem amor nada vale a pena, nem mesmo os mais desejáveis dons, as mais desejáveis conquistas, as melhores habilidades que a gente pode ter no mundo, nada disso serve sem conhecer, sem viver o verdadeiro amor. É aqui, nos versículos 8 ao 13, que Paulo nos mostra por que o amor de Deus é superior a tudo que passa, a todos os outros amores. Afinal de contas, ele está tratando tudo como parcial. Afinal, tudo pode quebrar e ruir a qualquer momento. Mas Deus não, o seu amor, não. Eu sei, esse texto já foi escrito em muita carta de amor romântico. Já vi pregado em muitos casamentos, assim como já compôs partes de músicas com essa mesma finalidade, demonstrar a intensidade avassaladora do amor de alguém. Mas o amor apresentado aqui ainda vai além de todos esses outros tipos de amor. Hoje, nós somos chamados a refletir sobre a diferença entre o verdadeiro amor e os falsos amores que tomam o nosso coração. E a gente vai olhar para isso de uma forma bem calma, bem delicada. Primeiro ponto de reflexão dessa manhã, nós vamos olhar para o fato do amor verdadeiro ser um amor que permanece. Então, ponto 1 é o amor que permanece. Quando Paulo escreve que o amor jamais acaba, ele está mostrando a diferença entre o que é passageiro, o que é perene e o que é eterno. Pense comigo, dons espirituais, talentos, habilidades, até as coisas mais emocionantes da vida cristã, tudo isso tem prazo de validade. Você é muito forte, a sua força acaba. Você é muito bonito, a sua beleza passa. Você é inteligente, a sua memória, suas outras habilidades vão ficando refém da ação da própria idade, do tempo. E essas coisas são boas, são úteis, mas são como ferramentas para uma obra que um dia vai ser concluída, um dia vai acabar. O amor, porém, não é apenas uma ferramenta, diferente de todas as outras coisas. O amor é o próprio material usado na construção, é a essência da obra que o Senhor está fazendo. É por isso que ele não acaba, é por isso que esse amor não desaba. Esse amor nunca se torna obsoleto ou insignificante na vida de alguém. Enquanto muitas vezes confundimos amor com atração, com interesse, com emoção intensa vivida com alguém, né? Paulo está nos lembrando que o amor verdadeiro é aquele amor que continua mesmo quando não tem mais nenhum interesse, mesmo quando não tem nenhum motivo aparente para continuar, mesmo quando tudo mais se perde, a força, a beleza, a inteligência, o amor verdadeiro permanece. É como uma carta antiga de amor. Não sei se você gosta de escrever cartas, de vez em quando eu encontro algumas das cartas que eu e Thaísa trocávamos quando a gente começou a namorar.
É codinome que você usa, é a forma que você escreve. Algumas dessas cartas já entram até no aspecto do que eu vou falar aqui. Quando a gente pega as cartas antigas que pessoas trocaram na história, cartas românticas, nossa, é muito legal ver quantas pessoas se dedicam para falar de amor. O papel, sim, pode amarelar, pode amassar, pode ficar meio borrado, mas a mensagem que foi colocada ali permanece, porque nasceu um afeto naquela relação. Assim também é o amor de Deus por nós. Não depende da utilidade do outro, nem das circunstâncias, mas é um amor que segue firme, mesmo que a sua vida enfraqueça, que a sua vida comece a amarelar. Já os falsos amores, irmãos, esses aí não tem jeito, são frágeis mesmo, são como contratos de conveniência, que duram apenas enquanto há benefício para ambas as partes. Quando alguém começa a sentir que não está sendo beneficiado igual o outro, o que faz? Corta a relação. Não vou ficar aqui fazendo tanto por ele, se ele não pode fazer nada por mim. Os falsos amores são esses que se quebram quando a pessoa não me serve mais, quando o outro não corresponde mais às expectativas que eu tinha. Mas o amor verdadeiro é aquele que continua seguindo em frente. E por que ele continua seguindo em frente? Porque é um amor que é incapaz de brotar do nosso próprio coração. É um amor que vem do coração de Deus em nossa direção. Por isso é eterno. Assim é a ação do verdadeiro amor. Um amor que atravessa o tempo. Já os nossos famosos falsos amores, ou como diz a música popular, os amores que matam, são como produtos de consumo, ou seja, amo enquanto me serve, amo enquanto me dá prazer, amo enquanto traz qualquer status para a minha vida. E isso vai definir que eles sempre vão vencer, no sentido de ter prazo de vencimento. Então, são amores que caducam, que quebram, que deixam de ter valor, e isso é inevitável. Então, a gente precisa refletir com sinceridade. Será que o nosso amor uns pelos outros está baseado em utilidade, em conveniência? Recentemente conversei com um casal que dizia que na cabeça do marido ia chegar um momento do casamento, os dois cristãos, tá? Na cabeça do marido ia chegar um momento que eles iam se separar, porque afinal de contas a mulher dele ia ficar com um corpo muito velho, e aí ele ia precisar casar com uma mulher mais nova. Aí eu falei, raciocínio interessante, né? Como se fosse um carro, né? Você tem um carro, você usa o carro, usa o carro, usa o carro, usa o carro, usa o carro. Quando o carro já está bem usado, aí você troca de carro por um carro mais novo. Muito bem. E você? E o seu corpo? Está mais novo? Não, mas eu me cuido. E ele era gordinho, sabe? A esposa era toda magrinha, fazia exercício e ele todo gordinho. Aí eu falei, você se cuida. Falei, vamos olhar, o que é que norteia o seu coração para esse tipo de decisão? E aí, se a gente está falando de refletir, meu irmão, minha irmã, nós que somos casados, precisamos pensar, eu amo de verdade a minha esposa? A esposa precisa pensar, eu amo de verdade o meu marido? Pais, eu amo de verdade meus filhos? Irmãos, eu amo de verdade meus irmãos? E todos nós, será que a gente ama apenas quando eles dão algum retorno? Quando é bom estar perto? Quando me dá orgulho? Aí eu amo. Mas quando faz qualquer outra coisa, nem menciona. O quê? Minha esposa? Não. Minha amiga, vai lançar o Abraão aqui, né? É minha irmã, não é minha esposa não. Será que a gente permanece firme, mesmo quando os amores que nós temos deixam de oferecer vantagem? O amor de Deus, irmãos, é um amor que ele não cai, ele não acaba, ele não se abala. E isso nos leva ao segundo ponto de reflexão dessa manhã. Esse amor que não acaba, que não cai, que não se deixa vacilar, ele também não é um amor estático, no sentido de ele alcança a gente, atinge a nossa vida e pronto. Ponto 2. O amor que vem de Deus, calma, não precisa anotar, eu vou repetir só o pedaço do ponto 2, é a explicação do ponto 2. O amor que vem de Deus, o amor verdadeiro, é o amor que
amadurece. Ponto 2, o amor que amadurece. E aqui, irmãos, a gente precisa ter muita atenção ao que Paulo está expondo para a gente, porque esse texto também já foi usado de muita forma superficial, sem passar a profundidade que Paulo está escrevendo aqui. Paulo faz uma comparação muito prática para evidenciar. Ele vai dizer: quando eu era criança, eu pensava e falava como criança, mas quando ele se tornou adulto, ele deixou para trás as coisas de criança. O que Paulo está querendo dizer aqui para a gente? Que um adulto não pode se divertir, um adulto não pode sorrir, que o adulto não pode fazer amizade fácil, igual a criança. É disso que Paulo está falando? Não é, meu irmão, não é. Eu já ouvi até pregação de gente dizendo que isso aqui é Paulo dizendo que homem adulto não pode jogar videogame. Está repreendido em nome de Jesus. Homem adulto pode jogar videogame, só não pode ser a primazia da vida, né? Diversão, entretenimento não pode ocupar o primeiro lugar, mas não é sobre isso aqui que Paulo está falando. O que ele está dizendo é que o amor verdadeiro é capaz de crescer junto conosco, ou seja, à medida que a gente vai avançando na vida, que a gente vai avançando no conhecimento de Deus, esse amor também vai crescendo, ele também vai florescendo. Crianças, se a gente olha para a relação das crianças, as crianças vivem intensamente as suas emoções, mas essas emoções que são tão intensas e tão poderosas também são extremamente inconstantes. Ou seja, a criança é capaz de chegar num lugar e primeiro não querer se enturmar porque ela não conhece ninguém, e meia hora depois não quer ir embora, porque os melhores amigos da vida inteira estão naquele lugar. Se transportarmos isso, irmãos, para os relacionamentos adultos, veremos que muitas vezes tratamos amor da mesma forma infantil, da mesma forma como essas crianças. Se eu não sentir mais com o mesmo nível de amor, de atração, é porque acabou. Se não for como eu quero, se ela não fizer do meu jeito, se não atender às minhas expectativas, não serve mais para mim. Esse é um amor infantil. É um amor imaturo, que se confunde com capricho, se confunde com posse. Foi o exemplo que eu dei aqui. Quer dizer que a sua esposa é como um carro? Mas o verdadeiro amor é um amor sim, que segue amadurecendo, que assume compromisso, que suporta a dor junto, que aprende a servir, que aprende a perdoar. É como a transição de um brinquedo de crianças para a responsabilidade de um adulto. A criança pode brincar de ser herói, ela pode botar a toalha amarrada aqui, ou um lençol, porque hoje as capas dos heróis são gigantescas, né? Então pode amarrar um lençol aqui, como se fosse a capa dela. Mas o adulto, diferente da criança, não vai precisar de nenhuma roupa não, mas ele precisa proteger a sua família. E precisa proteger a sua família como? Fingindo que é um super-herói? Pelo amor de Deus! Precisa proteger a família com decisões concretas, com responsabilidade, trabalhando, correndo atrás, sendo fiel. É assim que um adulto mostra que está protegendo. O amor maduro não é mais bonito, calma, vamos devagar. O amor maduro, ele não é menos bonito, ou menos revelado, né? Pelo contrário, que isso também é um equívoco. O amor maduro, ele precisa ser um amor mais profundo, mais evidente. Precisa ser um amor que entende que o outro não é perfeito, não vai atingir todas as suas expectativas, mas mesmo assim, eu sigo amando, porque eu sei quem essa pessoa é. Na vida da igreja, irmãos, isso significa que o amor verdadeiro não se expressa apenas em abraços calorosos, não se expressa apenas em palavras que realmente aquecem o coração, palavras de carinho, de afeto, mas também na coragem de corrigir, na coragem de ser corrigido, e por mais que doa, seguir no caminho novo, sempre com cuidado, com atenção. Nos lares, significa não desistir no primeiro sinal de dificuldade. Quem aqui é pai? Pai ou mãe? Por favor, temos bastante pais e mães aqui, né? Temos até avós já, não é?
Então, vamos lá. Você consegue imaginar o seu filho bebê, ou o seu netinho? Vamos para o netinho, que o netinho, né, pega mais o coração ali, vai mais. Quem já tem neto, olha para o neto. Quem não tem, olha para o filho, né? Você consegue imaginar, o bebê está lá, com a colherinha dele, você botou o pratinho na frente, a criança pegou a primeira colher, botou na boca, engoliu. O que todo adulto faz quando vê isso? Celebra, conseguiu, é isso aí, que lindo. Aí a criança pega a segunda colherada e ploft, joga no chão, ploft, joga na roupa, ploft, joga em você. E aí, qual é a sua reação? Você consegue ver, não está fazendo direito, então não vai comer nada. Você consegue se imaginar fazendo isso com a criança? Você está de bobeira, vai passar fome, vai ficar o dia inteiro sem comer. Alguém aqui tem coragem? Por favor, irmão, diz que não, tá? Alguém aqui tem coragem de fazer isso? Ai, glória a Deus, ninguém tem coragem, é isso aí. Nos lares significa que a gente não pode desistir no primeiro sinal de dificuldade. Porque nesse esforço, a gente às vezes pensa, no esforço de educar, só a criança está aprendendo, mas isso também está mudando a gente. Nós estamos aprendendo a ser mais pacientes, nós estamos aprendendo a ser mais amorosos, mesmo quando a criança está ali e ela está se esforçando, tá? Quando ela joga no chão, quando ela joga na roupa, ela não está fazendo aquilo que é divertido não, só se você rir. Se você rir, meu amigo, aí ela vai achar que ela está fazendo certinho. O amor verdadeiro é um amor que cresce porque é sustentado por Deus além de qualquer circunstância. É um amor que nos leva a viver em maturidade espiritual. Em contrapartida, os falsos amores vão seguir sendo amores infantis. Por quê? Porque vão confundir intensidade com profundidade, e essas coisas não significam a mesma coisa. Eles vão dizer, se eu não sentir mais nada, então acabou o amor. Ou ainda, irmãos, vão confundir, olha como a gente tem dificuldade de entender sobre amor. Tantas e tantas vezes já vi pessoas confundirem ciúme, posse, sabe, de não deixar, não, você tem que acabar com todos os seus amigos, você não pode ficar falando com ninguém, você não pode fazer nada com mais ninguém, como se fosse cuidado. Pessoas que passam a viver sobre um controle completo, você não pode nada porque agora você é meu, porque você é minha. Mas isso é amor de criança, isso é amor imaturo. Sabe aquela amizade que quando o amigo faz um amigo novo, você fica chateado? Isso é amor imaturo. Um amor maduro é aquele que não depende apenas dos sentimentos, é um amor que não depende apenas da fase boa, mas que permanece firme mesmo quando é difícil. Mesmo quando você brigou com o seu amigo, você brigou com a sua esposa, algo acontece na saúde dela, o que você faz? Ela está brigada, tem gente que ainda vai dizer, tá? É a mão de Deus pesando porque brigou comigo. Que isso, gente? Isso é imaturidade. Isso é total sinal de imaturidade. O amor maduro é um amor que é diferente do amor infantil, quando se deixa levar pelas emoções do momento. O amor maduro, ele entende que os relacionamentos, quaisquer que sejam, tanto familiares, amizades, ou na comunidade da fé com os nossos irmãos, são feitos de altos e baixos, de momentos de alegria, sim, muitas alegrias, mas também de frustração. Por quê? Quem de nós aqui é perfeito? Eu vou falhar com vocês, irmãos, assim como vocês inevitavelmente vão falhar comigo. E aqui a gente pode pensar algo simples. Pense em uma árvore frutífera, pensa na árvore que você mais gosta, a fruta que você mais gosta. No início, enquanto ela é pequenininha, qualquer vento pode entortar aquela árvore, mas à medida que essa árvore vai crescendo, suas raízes vão ficando mais profundas, ela vai ficando cada vez mais firme, cada vez mais sólida, e mesmo que venha ventos fortes, tempestades, ela vai ficando cada vez mais capaz de se manter. Esse é o pleno exemplo do amor maduro. É um amor que, assim que ele começa, ele é frágil,
Mas conforme vai amadurecendo, as coisas vão tomando outra característica. É um amor que vai criando raízes profundas, não só fundamentado no solo como uma árvore, mas um amor que vai buscando se consolidar, se firmar em Cristo. E por isso se torna um amor que não se abala facilmente. Esse amor também é capaz de dizer não quando necessário. É um amor que ele não se permite ser conivente com um erro. Ele não confunde silêncio com cuidado. Não entra para viver uma vida de permissividade. Você não quer? Então está tudo bem. Como se isso fosse sinal de misericórdia, porque não é. Amar de forma madura é ter coragem, meu irmão, minha irmã, de confrontar quando precisa. Assim como os pais precisam disciplinar os filhos, não por falta de amor, não, mas justamente porque os amam, porque se preocupam, porque querem que eles cheguem em algum lugar, porque não quer que eles sigam por caminhos errados. Tem que disciplinar. Se a gente pensa na dinâmica do casamento, amor maduro não é apenas aquela paixão intensa, avassaladora, que você está o tempo inteiro pensando na pessoa. Amor maduro é decisão diária de permanecer ali, quando na verdade a vontade maior seria sair correndo. Tá maluco? Que chulé é esse? Tá maluco? Olha só, não consegue fazer nada. É decisão, eu quero ficar aqui. Decisão de caminhar junto, mesmo quando a vida se torna extremamente difícil e pesada. Se a gente olhar então para a relação na igreja, amor maduro não é apenas afeto, é disposição, meu irmão, minha irmã, de pegar o fardo pesado do outro e oferecer as suas costas ali, para carregar um pouquinho. Mesmo quando isso vai exigir de você paciência e renúncia, perda do seu tempo, perda do seu dinheiro. O amor maduro é, em resumo, o amor que aprendeu com o exemplo do nosso Senhor lá na cruz. É um amor sacrificial, é um amor perseverante, é um amor transformador. É um amor que não se curva diante da dificuldade, não, mas que aprende a crescer mesmo quando as coisas vão aparecendo. Porque sabe que o próprio Cristo enfrentou tudo e todos por amor, para nos dar o exemplo máximo do que é um amor verdadeiro. Ainda se a gente pensa na nossa relação na igreja, amor maduro não significa a gente ficar só abraçando os irmãos. Eu sei, nem sempre você vai estar com vontade de abraçar, mas significa corrigir quando a gente vê que alguém está fazendo algo prejudicial. Então, meu irmão, é pensar sim, o amor verdadeiro não infantiliza, ele é um amor que amadurece, que exige que a gente pague preço para continuar ali. E é impossível a gente falar desse amor maduro sem falar do amor de Jesus Cristo. E isso nos leva ao ponto 3. Ponto 3, o amor que nos conduz à face de Cristo. O amor que nos conduz à face de Cristo. Paulo continua e diz: agora vemos como um espelho, e esse texto aqui é maravilhoso, tá? Agora vemos como um espelho, de forma embaçada, mas então veremos face a face. E aí eu preciso te lembrar, lá na cidade de Corinto, cidade extremamente famosa naquele período, cidade reconhecida por fabricar espelhos de bronze, todos entenderam exatamente o que Paulo estava falando. Os espelhos, às vezes a gente lê esse texto e a gente fala, mas quando eu olho no espelho, o espelho reflete perfeitamente o que eu estou vendo. Só que os espelhos não eram como os nossos espelhos de vidro polido, que é essa coisa maravilhosa que você vê, às vezes tem mais imperfeição no espelho do que em você. Não tem não, tá? Ele só reflete. Então se está lá, é porque está em você. Os espelhos eram feitos de metal e refletiam de maneira distorcida, de maneira imperfeita. Seria mais ou menos como se o espelho para você pentear o seu cabelo e sair de casa de manhã, fosse você pegar a colher e usasse o fundo da colher para poder ver se a sua maquiagem está certinha. Dá certo, minha irmã? Não dá não. Não dá não. O que Paulo está dizendo é exatamente assim que conhecemos a Deus hoje.
conhecemos de maneira verdadeira, a gente vê, Deus está ali, mas a gente não vê tudo, a gente não vê os detalhes, a gente não consegue entender tudo o que significa Deus. Ou seja, temos lampejos, reflexos, temos um entendimento parcial de tudo que Deus representa. Só que isso não é motivo para ficar triste, não. Paulo usa isso como referência para deixar a gente ainda mais feliz. O amor não é essa coisa que está empurrando a gente para amadurecer? O que Paulo está dizendo é, vai chegar o dia lá na frente, que veremos Jesus face a face. Nesse dia, você vai conhecer Deus exatamente pelo que Ele é. Nesse dia, tudo que é fé, ou seja, tudo que hoje a gente só crê, sem ver, tudo que a gente só conhece, só consegue sonhar, tudo que a gente viveu como esperança até agora, tudo isso será fato diante dos nossos olhos. Mas o amor, esse sim, meu irmão, minha irmã, esse permanecerá, porque esse será vivido em sua plenitude. Aqui está a diferença principal entre um verdadeiro e um falso amor. Falsos amores são imediatistas, querem tudo aqui, agora se você me ama mesmo, você vai fazer, se você me ama mesmo, você vai deixar de fazer, se você me ama mesmo, e aí vem qualquer coisa depois dessa frase que é engano. Por quê? Porque só importa o aqui e agora, vivem de satisfação instantânea. O verdadeiro amor sabe esperar, porque se alimenta da promessa de que haverá um encontro definitivo com Cristo. Esse amor verdadeiro é um amor cristocêntrico, ou seja, ele não busca a sua realização e a sua satisfação apenas em si mesmo, mas em Deus, porque Deus nos amou primeiro. Ele é um amor, vou falar termo teológico para você que gosta, hein? Ele é sim um amor escatológico, ou seja, ele aponta para o futuro, para o reino que virá, mas já começa a moldar o reino no tempo presente. É por isso que quando eu e você perdoamos alguém, estamos antecipando a realidade do céu. Quando a gente abre a porta da nossa casa, faz um bolinho com café e chama o pastor, fica a dica aí, né? Quando a gente faz essas coisas, estamos antecipando a realidade do céu, estamos ensaiando a comunhão eterna que a gente vai viver lá no céu, meu irmão, minha irmã. Quando amamos sem esperar nada em troca, revelamos um pouquinho do amor que Deus já manifestou sobre nós. Esse é o destino do amor verdadeiro, ele nos conduz à plenitude, à comunhão final com Jesus, e é por isso que Paulo encerra dizendo: agora permanecem fé, esperança e amor, porém o maior deles é o amor, porque na eternidade a fé terá se transformado em coisa óbvia, está diante dos nossos olhos, a esperança já vai ter se cumprido, a gente não vai estar mais ansioso por coisa alguma, porque tudo do bom e do melhor está ali. Mas o amor, a comunhão perfeita com Cristo, a comunhão com o próximo, vai ser eterna. Os falsos amores, em contraste, vão continuar sendo amores idólatras, presentistas, focados só no imediato, fazendo a gente viver refém, como se a gente tivesse que ser membro de uma tribo, de uma lógica, de uma ideia, de um princípio. O verdadeiro amor, ele nos leva a um exercício diário de uma vida cristocêntrica. O que eu estou te chamando de cristocêntrico? É quando você, sabe aqueles livros, né, que o pessoal passa a usar como chavão na vida, né, em seus passos, o que faria Jesus, né, a pessoa parar e pensar, como Jesus responde, sua esposa te ofendeu, aí você para e pensa, como Jesus responderia a essa situação? E aí o nosso coração ele é tão ingrato, que eu consigo imaginar a pessoa olhando para a esposa como fariseu, e respondendo como Jesus responde aos fariseus. Só que não é esse o exercício é de fato conseguir responder com amor, é aquela coisa, né, se a pessoa te deu um tapa no rosto, você vai fazer o quê? Oferecer a outra face. Essa parte é o contraste gritante do Evangelho, porque os falsos amores vão seguir exigindo, são amores que eles vão te agredir,
e vão querer mais e cada vez mais. E podemos pensar nesses amores nas mais diversas áreas da nossa vida, porque os falsos amores sempre têm como marca principal a exigência. Eles dizem: se você me der, eu te amo. Se você corresponder, eu fico. Se você isso, se você aquilo, eu permaneço. No fundo, a gente não está falando só de falso amor. A Bíblia tem um nome para isso, e o nome é idolatria, porque a gente está transferindo o centro da nossa vida para uma outra pessoa. E isso faz com que a gente, em idolatria, se comporte atendendo às demandas que o outro apresenta. E aí a gente passa a ignorar promessas eternas que a Bíblia nos mostra. Vemos isso na cultura do consumo. Amo aquilo que me serve, mas quando o brilho passa, eu simplesmente jogo fora. O mesmo acontece nos relacionamentos, a todo momento. Enquanto a pessoa me valoriza, me faz rir, me elogia, me dá prazer, eu chamo isso de amigo. É meu amigo, fulano é meu amigo. Mas quando deixa de corresponder, eu descarto, abandono, procuro um novo amigo. Não preciso investir mais. O verdadeiro amor, em contraste a isso, é e continua sendo cristocêntrico, porque olha para Cristo como fonte, olha para Cristo como modelo das nossas relações. Ele não ama porque o outro merece amor, mas porque nós fomos amados primeiro. É um amor que vai continuar apontando para a vinda gloriosa de Jesus, porque Ele não está preso, refém do aqui e agora, mas Ele continua dia após dia se alimentando, aguardando ansiosamente o futuro que virá. Eu posso amar hoje com paciência, porque eu sei que um dia tudo vai ser pleno em Jesus. Eu posso perdoar agora, mesmo doendo, porque sei que na eternidade não haverá mais nenhum ressentimento. Eu posso servir agora, aqui, porque sei que a recompensa não está aqui e agora, mas ela está prometida na presença de Deus. E isso precisa nos levar a mudar práticas na nossa vida. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. O falso amor no casamento vai continuar insistindo que só é feliz enquanto você faz o que eu quero. Mas viver o verdadeiro amor no casamento significa, grave essa frase aí, meu irmão, minha irmã, se você puder anotar para você lembrar, escreve, é importante. O verdadeiro amor vai dizer: escolho te amar, mesmo quando é difícil, porque Cristo me amou quando eu não merecia. Esse é o verdadeiro amor. O falso amor na amizade vai dizer: eu sou seu amigo enquanto você me ajuda e está disponível para mim. Enquanto que o verdadeiro amor na amizade vai dizer: eu permaneço disponível para você, mesmo quando você não tem mais nada a me oferecer, mesmo quando você se sente sozinho e sem forças para fazer nada. O falso amor na vida espiritual vai dizer: eu amo Deus, enquanto Deus continua dando bênçãos, enquanto a vida está molezinha. Mas o verdadeiro amor é aquele amor que diz: eu amo a Deus, porque Ele é digno, mesmo quando as provações vêm sobre a minha vida, mesmo quando eu enfrento dolorosas tribulações. No fundo, os falsos amores são sempre condicionais, sempre frágeis. Já o amor verdadeiro segue de forma incondicional, de forma perseverante. Um exige para se manter vivo, e esse é o falso amor, enquanto que o verdadeiro amor é aquele que está disposto a se doar mais e mais pelo bem do outro, mesmo quando não vê nenhum retorno. E é justamente esse amor verdadeiro que foi derramado em nossos corações lá pelo Espírito Santo, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 5 também, nos conduzindo a uma vida nova, que aponta para o reino glorioso de Cristo que virá. Esse amor é excepcional. Esse amor nos leva à face de Cristo. E ele já pode ser experimentado aqui, embaçado, como aquele espelho lá do fundo da colher. Como que a gente experimenta isso? Quando você perdoa, quando você antecipa ali o dia em que todo juízo estará resolvido em Cristo. Quando você pratica hospitalidade, mostrando o seu cuidado. Quando você age sem esperar retorno.
desde o início, o amor de Deus se manifesta diante dos nossos olhos, irmãos. Se a gente olha para a história revelada de Deus lá na criação, nós fomos feitos imagem e semelhança para viver em comunhão com Ele, para viver em comunhão com o próximo. O amor era um ambiente natural da vida humana. Mas aí vem a queda. A gente começa a se sentir mais digno, mais especial. Eu quero ter o que Deus tem. Na queda, esse amor é rejeitado por mim e por você. Nós, nada mais, nada menos, o que está sendo feito lá no momento da queda é Adão e Eva dizendo: preferimos os falsos amores ao amor verdadeiro. Mesmo assim, Deus não desistiu de nós. Na redenção, o amor de Cristo se revela mais uma vez, entregando o seu Filho para morrer em nosso favor. Como a gente vai ver de novo lá em Romanos 5, agora no versículo 8. Deus prova o seu amor conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor sacrificial. Ele nos amou quando não havia nada amável em nós. E isso aponta ainda, meu irmão, minha irmã, para o grande fechamento do plano de Deus, para a consumação, onde veremos esse amor plenamente realizado. Todo pecado, toda idolatria, todo falso amor serão removidos, aniquilados, e viveremos na presença do Cordeiro, experimentando o amor que não acaba, face a face com o próprio Cristo. Mas por enquanto, ainda não chegamos lá. Já experimentamos muito de amor, mas ainda não chegamos nem perto de tudo que esse amor significa. O amor verdadeiro é um amor que não cai, nunca cai. É um amor que não desaba diante das provações, não se esgota com o tempo, não depende de conveniência, mas vai além disso ainda. Ele amadurece com o meu coração, ele amadurece o seu coração. Ele nos conduz a viver uma vida fundamentada em Cristo, reordenando tudo, reordenando todos, derrubando cada falso amor de dentro do nosso coração e ajudando a gente a fundamentar no amor que importa. Por isso, a gente não pode sair daqui apenas admirando um ideal de amor. Não, que bonita essa palavra. Que bonita essa palavra. Amor, né? Amor é coisa linda. Quem que ama o amor? Ninguém ama o amor. Está vendo como a gente está afetado? Por isso não podemos sair aqui só com mais um domingo que eu bati o cartão lá no reino espiritual. O amor verdadeiro não é teoria, não é você cumprir exigências, é um amor que nos leva a viver práticas de amor. Por isso, eu quero propor para você 3 passos simples para você implementar esse amor na sua vida. Primeiro passo: reorganizar os seus amores. E aqui, irmãos, é ser sincero, sabe? Porque às vezes a gente vem para a igreja e parece que a capa da hipocrisia sobe, né? É olhar, identificando de verdade quais são os nossos falsos amores. Amores que têm governado as nossas escolhas. Sabe? Aquela coisa que você faz sempre que dá um tempinho. Isso é um falso amor. É a gente pensar num amor que domina o nosso coração, domina a nossa cabeça. Pode ser amor ao status, ao que vão pensar de você, ao prazer, à aceitação, pode ser qualquer coisa. Quando a gente fala de reordenar os amores, o que a gente está dizendo é colocar Cristo em primeiro lugar. E aí sim, experimentar tudo que Cristo tem para você. Segundo passo: amar de maneira madura. Ih, caramba, essa parte aqui é a mais difícil. Na prática, é a mais difícil. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente faz para exercitar isso? Escolher uma relação específica essa semana. Olha aí, ó, minha irmã, catuca teu marido aí, ó, catuca o marido aí, pode catucar, isso, com vontade, senão ele não vai, isso aí, catuca o marido, catucou o marido, então, escolhe uma relação com uma pessoa e se dedique o máximo que você puder essa semana, faça o seu melhor nessa relação, invista tempo, carinho, afeto, respeito,
pratique a verdade, seja verdadeiro. E não faz por obrigação não, naquela coisa do você faz, leva, ai está tão quente amor, está aqui um copinho d'água gelado para você. Aí depois você está fazendo outra coisa e começa, ai eu estou aqui trabalhando, nem para ela trazer um copo gelado para mim, eu levei para ela. Não, faz por amor, só faz. Começa a trabalhar isso no seu coração. Pode ser uma ação de encorajamento, pode ser colocar um determinado limite em alguma coisa, mostrando ali também como a pessoa pode amadurecer. Mas faça isso, meu irmão, minha irmã, com o coração de Cristo, com o amor de Cristo. E o terceiro é sempre que possível, sempre aponte para a face de Cristo. O que isso significa na prática? Dê um passo concreto que reflita esse amor de Deus que a gente fala tanto. Ou seja, busque se reconciliar com alguém que você perdeu. Pratique hospitalidade, convidando alguém para a sua casa. Pode ser simples, irmão. Coisa mais simples. Não precisa nem ter café, que o café está caro. Pode ser alguma coisa, só chama, convida, recebe, relaciona. Estenda perdão para alguém que te magoou. Mostre que o seu amor não depende de retorno, mas que é um amor pautado na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o chamado de Deus hoje para mim. Esse é o chamado do Senhor nessa manhã para você. Viver um amor de verdade, um amor que não acaba, que não se abala, mas um amor que vai amadurecendo com o tempo, que nos leva a conhecer o próprio Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, o meu desejo é que esse amor nos sustente, que esse amor nos transforme, até o dia glorioso que veremos Jesus face a face. E quando chegar lá, aí não adianta tentar fazer tudo isso aqui, porque aí já vai ser tarde. Então viva isso hoje, se esforce hoje e experimente hoje a revelação do amor verdadeiro na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te louvamos porque o teu amor é esse amor, Senhor, que não quebra, esse amor que jamais cai. Ajuda-nos, Senhor, a discernir entre os falsos amores que nos seduzem e o verdadeiro amor, Pai, o amor que vem de Ti, o amor que vem do céu em nossa direção. Que possamos crescer em maturidade, deixando para trás, Senhor, tantos comportamentos tão infantis, tão mimizentos, deixando para trás, Senhor, todas essas infantilidades. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar olhando para o dia em que veremos o Teu rosto, o rosto do nosso Senhor. Reordena assim, Senhor, os nossos afetos. Transforma, Senhor, cada um dos nossos relacionamentos e faz de cada um de nós, Senhor, testemunhas vivas do Teu amor eterno. Revela, Senhor, esse verdadeiro amor diante de nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor encarnado. Amém.